Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Você confere a partir de agora os destaques que preparamos para você. Vamos começar falando da nova quadra do bairro Doutor Eduardo, que será entregue à comunidade. Saiba como destinar parte do imposto de renda para projetos com crianças e adolescentes. Veja também o que aconteceu no Fórum da APAI em Caratinga. Litígio ou acordo? Vamos saber mais sobre esse tema no quadro Pense Direito. Conheça a terapia que tem ajudado na recuperação do olfato após a Covid-19. Inspetoria do CREA organiza encontros sobre desenvolvimento da região. Uma reportagem especial vai falar sobre a importância do cuidado com os pés. O comportamento suicida é o assunto de hoje no quadro Saúde Mental. Confira ainda o projeto de incentivo à leitura que tem movimentado a nossa cidade. São esses os assuntos de hoje e você acompanha a partir de agora. A Prefeitura de Caratinga anunciou que em breve a nova quadra do bairro Doutor Eduardo será entregue à comunidade. Você vai conferir agora alguns depoimentos de crianças que foram convidadas para uma partida de futebol no novo espaço. Eu acho que eu vou fazer muito mais gol aqui que na rua, Eu quero muito ser um jogador de futebol. Meu pai já foi técnico de muito time. Aí eu quero ser igual ele, Agora que eu conheci essa quadra aqui, vai mudar. No futebol, eu puxei meu pai, porque meu pai já foi técnico de muito time. Aí eu quero ser igual ele. Eu jogava na rua junto com meus amigos. Eu tô achando legal porque é a minha primeira vez aqui, né? E aqui tem muitos colegas que eu não conhecia. E agora eu vou conhecer. E agora eu vou divertir aqui nessa quadra. A gente tá jogando na rua, a bola some e aqui não. E aqui também não pode machucar muito rápido. Aqui não tem como arrancar a tampa de dedão muito rápido. Mas na rua tem como. Não tem como a gente jogar bola aqui tranquilo. Eu acho que eu vou fazer muito mais gol aqui que na rua. Meu nome é João Pedro. Eu gosto muito de futebol. Meu futuro é isso. E eu quero muito ser um jogador de futebol. Eu moro no Doutor Eduardo, na Vilinha. Eu jogava lá na Rua do Bambu. Era legal, mas não tinha esse piso igual assim. Tinha uns pisos que só tinha chão assim. Não era tudo igual a essa quadra aqui não. Achei muito melhor do que aquela outra. Agora que eu tô morando naquela vilinha, eu posso vir aqui qualquer hora jogar bola. Agora que eu conheci essa quadra aqui, tudo vai mudar. Eu quero ser um jogador de futebol e eu sei que vai mudar, porque essa quadra aqui é diferenciada. Com essa nova quadra, os jovens terão mais segurança e conforto para praticar esportes. Sabia que parte do imposto de renda que você paga pode ser destinado para crianças e adolescentes? Para isso, a declaração precisa ser na modalidade completa. Confira. O Fundo da Infância e da Adolescência, ele tem por finalidade estar auxiliando aos projetos sociais do nosso município. Com os valores arrecadados através da sua doação no imposto de renda, nós podemos promover a melhoria dos projetos sociais e também termos campanhas que vão direcionar a defesa das crianças e do adolescente no nosso município de Caratinga. A sua participação faz toda a diferença. Até o dia 31 de maio, procure o seu contador, informe-se e doa, faça a diferença no município de Caratinga e seja um apoiador e contribua para o Fundo da Infância e da Adolescência do nosso município. Parte do imposto de renda que você paga pode ser destinado para crianças e adolescentes. E se você tem interesse ou dúvidas sobre essa forma de doação, fale com seu contador que pode te orientar sobre esse assunto. Falar de inclusão é falar também de políticas públicas.
A acessibilidade e integração de pessoas com deficiência acontece a partir de mais consciência, uma comunidade participativa e atenta. Para isso, a APAI de Caratinga promoveu nesta semana o Fórum de Autogestão, Autodefesa e Família. Confira na reportagem. A quadra da APAI de Caratinga se transformou em um espaço de inspiração. Por meio de expressões artísticas como a música e dança, os estudantes da instituição mostraram como não há limites quando existe respeito, participação e inclusão. Hoje, dia de hoje aqui tá bom demais, aqui é alegria, diversão. A gente não tem tristeza. Vim conhecer aqui a APAI, que aqui a APAI é pessoa, gente boa, a gente sente com uma família. Hoje foi muito difícil, mas nós conseguimos. Quero falar para todo mundo para visitar aqui a APAI e que aqui é muito bom. O Fórum Autogestão, Autodefesa e Família trouxe o tema A Vida Independente para a Pessoa com Deficiência, com o objetivo de discutir e elaborar propostas que sejam eficientes no fortalecimento da cidadania através do processo político, social, educacional e cultural. Trazendo a consciência dos nossos assistidos, dos próprios funcionários e principalmente das famílias dos assistidos, os seus direitos, esse direito de dignidade, esse direito de ser diferente, esse direito de ser respeitado. Então, hoje nós estamos aqui no fórum, onde que serão debatidos temas para esse exercício da cidadania plena, também trazendo para eles autonomia, independência, para que a gente possa levar essa discussão ao fórum de Leopoldina e aí depois ter o fórum estadual, nacional. Enfim, a luta mesmo pelos direitos, né, e pelo respeito que se deve ter com todos. Entender e respeitar são conceitos básicos quando falamos em inclusão. Quebrar barreiras e integrar condições para que haja harmonia entre as diferenças. Nós estamos lutando pela cidadania plena dos nossos assistidos e dos familiares. Nós buscamos essa representação para que políticas públicas possam ser trazidas para fazer em benefício de todos os assistidos. Considerar diversos aspectos para que sejam colocadas em prática ações que possibilitem oportunidades para todas as pessoas. A criação e fortalecimento de políticas públicas é um ponto-chave para o desenvolvimento. Nosso conselho ele é constituído de 12 APAIs, então tem a APAI de Bom Jesus do Gá, de Caratinga, de Manhuaçu, de Mutum, de Matipó, dentre outras APAIs do nosso conselho. Então, nosso papel visa acompanhar para ver como está a desenvoltura dos nossos autodefensores, das famílias, no papel maior que é de criar uma independência, uma determinação, um empoderamento, um protagonismo para a gente melhorar as políticas públicas que possam beneficiar os usuários do sistema de assistência social, os usuários pessoas com deficiência intelectual múltipla e autismo. Eventos como esse são fundamentais para que possamos evoluir cada vez mais em direção a uma sociedade mais inclusiva. Muitas vezes, quem está vivenciando um processo judicial se depara com uma questão fundamental. O que é melhor? Estabelecer um acordo ou seguir com uma ação litigiosa? Para ajudar a esclarecer essa questão, hoje você vai saber mais sobre esse assunto no quadro Pense Direito. Acompanhe. Litigar ou fazer um acordo. Em direito, nem todo tipo de causa, nem todo tipo de processo admite acordo. Por exemplo, na área criminal, os processos pelos crimes mais graves, como homicídio, roubo, por exemplo, não admitem acordo. Contudo, é possível sim, em alguns casos, mesmo na área criminal, firmar um acordo com o Ministério Público ou com a vítima representada pelo seu advogado, dependendo do tipo de crime. Se for um crime de ação penal privada, por exemplo, em que a vítima diretamente representada pelo seu advogado processa aquele que ofendeu a própria vítima, né? Pode ser um crime de injúria, calúnia ou difamação, por exemplo. Nesses casos, dentre outros, de crimes não tão graves assim, é possível fazer um acordo até mesmo na área criminal. Já na área civil, em se tratando de caso que verse sobre direito patrimonial disponível, ou seja, direito patrimonial de pessoa maior de idade, plenamente capaz, geralmente é possível fazer um acordo sim. Então, considerando isso,
Quando é viável fazer acordo, quando é viável não fazer? A pessoa que se propõe a pensar sobre isso, a parte, por exemplo, aquela que está sendo demandada ou vai demandar alguém num processo, a primeira coisa que ela tem que fazer para concluir, para poder chegar a uma conclusão, é o seguinte. Primeiro, ela tem razão? Ela tem direito naquela causa que ela demanda contra alguém ou que demandam contra ela? Ela tem direito ou não? Segundo, por mais que ela tenha direito, ela tem prova desse direito? Porque uma coisa, por exemplo, é alegar que alguém bateu o carro contra o seu e a culpa foi dessa pessoa. Só que há situações em que, por mais que a culpa realmente seja dessa pessoa, quem vê de fora toma uma impressão de que a culpa, na verdade, é sua. Então, há situações em que o direito guarnece uma pessoa, só que a prova não está tão clara em relação a essa pessoa. Quando você observa a qualidade do seu direito em determinado caso e também a qualidade da sua prova para poder afirmar aquele direito, aí sim vocês têm um cenário ideal para poder concluir se vale a pena fazer um acordo ou não. Se você tem o direito e tem certeza que tem a prova desse direito, dificilmente vale a pena fazer um acordo. É melhor pedir aquilo que você quer, aquilo que você tem direito 100%, a não ser que o acordo consista realmente em pagar aquilo que lhe deve, aquilo que lhe é devido, ainda que de maneira parcelada, por exemplo, abrindo mão de juros, correção monetária, coisas assim. Porque realmente, às vezes, se um acidente de carro gera um prejuízo de 10 mil reais, não é todo mundo que vai ter 10 mil reais assim fácil para poder desembolsar. Só que de repente, se for parcelado ali em 10 vezes de R$1.000 ou algo do tipo, fazendo um acordo a coisa funciona, a coisa dá certo. Então, de qualquer modo, você que eventualmente se identificar numa situação como essa, procure o seu advogado de confiança para saber se vale a pena ou não fazer um acordo e sempre analise o seguinte: a qualidade do seu direito, da sua alegação e também a qualidade da prova para poder confirmar essa alegação. Isso é fundamental para começar a análise de valer ou não a pena fazer um acordo. E claro, o seu advogado também vai te orientar sobre como estão as decisões dos tribunais em casos semelhantes ao seu atualmente. É importante verificar isso. É importante ver como os juízes estão pensando sobre causas semelhantes. Então, basicamente, essa é a dica para se fazer um bom acordo. Como cada caso tem suas particularidades, é sempre importante reforçar que se você tiver alguma questão relacionada ao direito, é preciso consultar um advogado de sua confiança. A perda do olfato ganhou muito destaque nos últimos 2 anos por ser um sintoma característico da Covid-19. Voltar a sentir odor é o desejo de muitas pessoas que venceram a doença. E para tratar a sequela, especialistas têm usado a terapia do cheiro. O Alexandre contraiu a Covid-19 em dezembro de 2020. Os primeiros sintomas apresentados foram a perda do olfato e do paladar. Hoje, 1 ano e 4 meses depois, ele teve que mudar seus hábitos alimentares e se readaptar, chegando até mesmo a evitar alguns tipos de alimentos, por não ter recuperado o cheiro e o gosto deles. Alguns alimentos eu recuperei total, tanto o olfato como o paladar, consigo sentir cheiro e gosto. No entanto, tem alimentos que ainda persistem para mim sem gosto ou com gosto alterado. O jeito é realmente readaptar e às vezes abrir mão para você evitar, para mim, no meu caso, evitar sentir gostos que você não queira. Porque como ele altera, é um gosto diferente ou até mesmo estranho, que para você é melhor deixar de comer do que tentar recuperar. Em Caratinga, um dos casos mais impactantes foi o do empresário Rogério Soares, que passou mais de 4 meses e meio em Belo Horizonte em 2020 em estado grave, se tratando da Covid-19. Rogério conta que não se recorda de muita coisa, mas se lembra de que foi recuperando o olfato e o paladar aos poucos e naturalmente ao longo do tratamento. Não lembro muito de perda de olfato, de paladar. Foi muito intenso, foi muito no auge da pandemia, né? Foi logo no início. Então eu só lembro depois eu voltando a poder alimentar, voltando a poder tomar água. Graças a Deus foi uma vitória. E o processo foi muito lento. A volta de poder alimentar, né, pela boca, tomar água pela boca, né, eu fiz traqueostomia, gastrostomia. Então, ao todo, demorou mais ou menos 6 meses, fora a fala, né, que eu também parei de falar. Uma prega vocal esquerda paralisou
eu também operei as cordas vocais e Deus abençoou que hoje estou totalmente restaurado. O empresário não chegou a utilizar a terapia do cheiro, mas a prática pode ser uma alternativa para que as pessoas consigam voltar a sentir os odores. Ela consiste em fazer com que os pacientes acessem a memória olfativa com cheiros já conhecidos, a fim de estimulá-los e recuperá-los. O método é simples e barato, podendo ser feito até mesmo em casa. Basta separar produtos que possuam odores singulares e os cheirar de forma separada com um determinado intervalo entre um e outro. É necessário repetir esse processo 2 vezes ao dia por um período mínimo de 3 meses. Você vai pegar alguns recipientes, certo? Com alguns produtos e vai ficar estimulando o olfato. Então, por exemplo, você vai pegar café, mel, um cravo e aí você vai sentir o cheiro durante 15 segundos, certo? Com intervalo aí de 10 segundos para cada um. Você pode fazer isso 2 vezes ao dia, certo? Contanto que seja todos os dias. É como se fosse uma fisioterapia para ele se estimular bem. Vale lembrar que nesse método, nada que possa agredir o nariz deve ser usado, como álcool, acetona ou gasolina, pois o quadro pode inclusive piorar. A recuperação do paladar anda junto com a do olfato. Ao fazer os exercícios de estímulo, é possível obter benefício duplo. O viso, como acho que muita gente já sabe, ele tem a tendência de inflamar, de agredir as células do olfato. E muitas pessoas perdem o olfato subitamente. Da noite para o dia, eles perdem o olfato e muitas vezes o paladar também. Enfim, mais importante do que recuperar o olfato e o paladar é saber que mesmo passando por desafios e verdadeiras provações, como é o caso de muitas pessoas que contraíram a Covid-19, com muita fé e recebendo o tratamento adequado, é possível vencer. Fico muito feliz, de ter sido honrado com a minha volta e com aqueles que voltaram também. Espero que eles tenham o mesmo entendimento que a riqueza maior que nós temos nessa vida é a nossa vida. Se Deus nos deu a oportunidade, eu quero honrá-la, quero fazer de tudo para ajudar as demais pessoas e ser muito feliz. Nós também ficamos muito felizes por todas as pessoas que conseguiram se restabelecer após terem vivenciado a forma grave da Covid-19. E ainda hoje no Panorama você vai saber sobre a etapa preparatória do Congresso do CREA em Caratinga. Uma reportagem especial vai falar sobre a importância do cuidado com os pés. Vamos também apresentar uma reflexão sobre o comportamento suicida. E você vai conhecer um projeto de leitura que tem movimentado a nossa cidade. Não perca! O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, promove em julho deste ano o 11º Congresso Estadual de Profissionais. A etapa preparatória de Caratinga acontece na próxima segunda-feira, 2 de maio, no auditório da Unidade 1 do UNEC. O evento é voltado tanto para engenheiros e agrônomos, quanto para estudantes dessas áreas. O encontro preparatório tem como objetivo discutir a realidade dos profissionais da região. A partir desse evento, serão elaboradas propostas que estarão em debate nas etapas seguintes. É um congresso que a cada 3 anos o CREA realiza para trazer os profissionais para o sistema. Trazer e escutar deles o que eles, qual que é a percepção deles do sistema e o que nós podemos adequar no sistema para atendê-los, não só os profissionais, mas atender a engenharia como um todo. Ele não tem inscrição, né? Quem é engenheiro vai lá e chegando lá a gente vai ter uma lista de presença, lá que eu digo vai ser na unidade 1 da UNEC, no auditório da unidade 1, o estacionamento lá vai estar liberado, nós combinamos com o pessoal lá, para o profissional chegar lá e participar dessa reunião com a gente. Nessa reunião a gente vai tratar sobre propostas para a gente poder levar a nível regional e depois nível estadual e aí se passar pelos trâmites normais, a gente leva isso a nível nacional. Este ano, o tema do Congresso é Desenvolvimento Nacional com implementação de políticas públicas para a engenharia, a agronomia e as geociências. O desenvolvimento de uma nação, de qualquer nação, ela passa pela engenharia. Se você se alimenta em casa,
é trabalho de engenharia com agronomia, com logística, é trabalho de engenharia mecânica com transporte. Se você está debaixo de um teto, é trabalho de engenharia. Então, o desenvolvimento todo de uma nação, nenhuma nação vai conseguir se desenvolver que não seja através de uma educação e passa, por isso, pela engenharia. Não estou querendo dizer que a engenharia é uma profissão melhor do que nenhuma das outras. Muito pelo contrário. Porém, é importante a gente destacar que o desenvolvimento de uma nação depende dessa engenharia. E, nesse momento, a gente quer trazer os engenheiros para a gente conversar e discutir, entender como é que a gente pode trabalhar esse desenvolvimento de maneira mais apropriada no âmbito do sistema Confea-CREA. O inspetor secretário do CREA em Caratinga, João Moreira, é professor universitário. Ele acredita que os acadêmicos também devem participar do encontro, como um enriquecimento da formação profissional. Principalmente esses que estão nos últimos períodos do curso, esse elo, com o CREA, com o Conselho de Engenharia e Agronomia, porque assim os alunos já saem da faculdade tendo uma visão diferenciada da atuação profissional, que é a proposta desse encontro, desse evento que vai acontecer no dia 2 de maio. Atualmente, a Inspetoria de Caratinga abrange 27 municípios, nos quais atuam cerca de 420 profissionais regulares. A representatividade junto ao Conselho vem crescendo nos últimos anos, o que traz mais qualidade aos serviços prestados pelos profissionais. É o que afirma a conselheira Ana Paula de Sá. Quando a gente tem serviços da área da engenharia, agronomia e geociências acompanhados por profissionais, a gente parte do pressuposto que essas obras elas têm qualidade. Então, a partir do momento que esses profissionais seguem todos os parâmetros de uma construção, vamos dizer assim, que eu, como engenheiro civil, acabo citando essa situação, a gente parte do pressuposto que isso será feito com qualidade e o desenvolvimento ele acaba sendo direcionado para o caminho certo. Tem a fiscalização diária que ele pode fazer dentro de um cronograma que ele realiza junto da inspetoria local, mas pode vir uma demanda por denúncia ou se não uma demanda diretamente do CREA. Então, por exemplo, eles podem definir que neste mês fiscalizarão propriedades rurais, para verificar se as propriedades contrataram agrônomos para acompanhar os serviços. Pode ir numa indústria e verificar se tem um engenheiro mecânico. Então, isso pode ser uma demanda vinda do CREA, pode ser uma demanda local, que acorda aqui com a inspetoria, como pode ser uma demanda vinda por denúncia, tanto privada, de um vizinho. Geralmente, as denúncias elas acontecem por falta de acompanhamento de um profissional. Ou se não, por uma irregularidade. Uma pessoa percebe, pela percepção dela, ela acha que aquela obra está com alguma irregularidade e ela faz uma denúncia, tanto para a prefeitura quanto para o CREA. E aí, a partir dessa denúncia, o CREA vai até o local que foi indicado e verifica se aquela obra tem acompanhamento de um profissional, se ela atende todos os requisitos para o segmento daquela obra, vamos dizer assim. E no caso, a denúncia ela pode ser feita pelo 0800 do CREA, pode ser feito aqui pelo número da inspetoria, ou pode ser vindo aqui, sendo que qualquer denúncia ela é totalmente anônima. Então, mesmo se a pessoa optar em vir aqui, ela não necessariamente será cobrada que deixe o nome, dados pessoais dela. A Inspetoria do CREA em Caratinga fica na rua João Pinheiro, número 241, no centro. Você pode obter mais informações no telefone 33 3321 6033. Você sabia que no fim do dia, seus pés, além de carregarem seu corpo, podem absorver até 2 vezes o peso corporal? Por isso é fundamental manter um cuidado especial com eles. A seguir, nós vamos saber mais motivos para darmos a devida atenção aos nossos pés. Talvez você não dê muita atenção a eles, que se equilibram em cima de saltos, se espremem em tênis e sapatos, sofrem com a ação do tempo. Mas existe uma área da saúde dedicada especificamente para os pés, a podologia. O pé é o último a ser lembrado, porque normalmente está feio, vou esconder, Mas, gente, se a gente for pensar, a gente tem que estar cuidando constantemente dos nossos pés, porque através do cuidado nós vamos estar evitando várias patologias,
né? Quando a gente está ali fazendo uma excelente higienização, nós estamos esfoliando, nós estamos hidratando, nós estamos usando o corte correto das unhas, nós vamos estar evitando o quê? As onicopatias, as podopatias. Assim como Rogéria, a Cláudia também é podóloga. Há 15 anos, Cláudia decidiu fazer o curso na Faculdade São Camilo, em Belo Horizonte, por um motivo bem pessoal. Sempre amei pé. Mas a minha história mesmo começou quando eu acordei para minha própria unha. Eu tinha uma unha que toda vez que eu fazia, ela encravava. Então, quando eu descobri a podologia, eu apaixonei. Eu sou professora, trabalhei na área da educação, eu deixei tudo para fazer o curso de podologia. Ao sentir dores nos pés, na maioria das vezes, as pessoas tentam sozinhas e de maneira errada e arriscada resolver o problema ou então acionam alguém não qualificado para a tarefa. Principalmente pela contaminação, né? Você não tem um material esterilizado em casa. Às vezes você vai fazer um corte, machuca, fica uma porta de entrada. Essa porta de entrada pode acarretar uma inflamação, uma coisa que poderia ter sido evitada se você tivesse procurado um especialista certo. O podólogo, ele é o profissional, tá? Especializado em tratamento de unha encravada, tá? Nós tratamos de uma forma simples, tranquila, tá? As pessoas chegam aqui com muito medo, mas tirar a dor ali no momento é muito satisfatório, porque quando a gente faz o processo, que é o processo de espiculectomia, que é retirada de uma espícula de uma unha que foi cortada de uma forma incorreta, que alojou no cantinho ali, provocou um processo inflamatório super doloroso, né? Então a gente vai estar fazendo esse procedimento. Tirou a espícula na hora, gente, a dor some assim, ó. No momento, você pode estar perguntando, como é que tá aí? Nossa, sumiu, cessou. Então, gente, o profissional responsável, né, apto para estar cuidando da unha encravada é o podólogo. Aqui no espaço onde a Rogéria atende, as principais queixas são unha encravada, né? Que é o primeiro caso. Depois a gente vem as onicomicoses, que são as micoses aí também de unhas, né? E tem a micose plantar também, vem, né, com decorrência. Agora a gente tem a calosidade, cravo plantar, verruga plantar e dentre outras várias patologias, mas essas são as mais específicas do nosso dia a dia. Pois é, e na podologia também a prevenção é a maneira mais eficaz de evitar a complicação. Para os diabéticos, o cuidado com os pés é essencial. Quando ele vem aqui, a gente vai estar fazendo o quê? Um acompanhamento para que não tenha agravantes. A gente não pode trabalhar com materiais pérforos cortantes. A hidratação tem que ser feita de maneira correta, tá? Não pode usar qualquer hidratante, tá? O pé diabético ele não pode fazer esfoliação, tá? Porque fica com a pele ao mesmo tempo ressecada, mas ao mesmo tempo ela fica com a pele fina. Então tem que ter esse cuidado sim, tá, pessoal? Fica atento, não tenha vergonha, né? Venha, vamos cuidar dos seus pezinhos para não ter essas úlceras, né, gente? Porque quando a pessoa chega no estado agravante aí que ele não cuida, ele pode ir até uma amputação, até a mortalidade. Agora uma perguntinha. Quem você acha que procura mais o podólogo? Os homens ou as mulheres? Quem vocês acham, gente? É incrível, né? Mas 80% dos nossos pacientes aqui são homens, tá? O homem, ele adora vir no podólogo, ele vem pela primeira vez, né? É meio receioso, ele vem só porque a esposa, a namorada pede, ou melhor, né? Exige, manda, né? Ele vem, ele gosta do atendimento, ele se sente bem em tratar os pés e vem e fica. Dona Ana tem 83 anos e conheceu a podologia há 4 meses, quando começou a tratar com a Cláudia uma infecção nas unhas. Porque as minhas unhas doíam muito, né? E ficou assim, começando assim, encravando muito.
ia fazer unha, melhorava só no dia que fazia, então uns 2 dias começava de novo. Então a minha filha veio, tinha uma verruga, já tocou outras, não melhorou. Veio, deu certo, ela me passou o telefone, eu liguei para cá, deu certo. Eu já vim 4 vezes aqui, está melhorando muito, graças a Deus, né? No tratamento de onicomicose, hoje eu tenho aqui na clínica o tratamento a laser. Então ele tem ajudado muito, né? Porque os raios eles vão penetrar nas células e vai dar uma melhora muito mais rápida do que os tratamentos convencionais que a gente fazia mais tempo atrás. Dona Ana, cá pra nós, dói? Eu nem vejo, eu falei ontem com meu filho, falei, Fabinho, primeira vez foi uns 50, 1 hora, agora já tem 40 minutos, quando eu vejo já acabou. Nossa Deus, 1 hora que eu passo aqui, a voa assim, entendeu? E olha que dá até pra relaxar, viu? E falando em relaxamento, você já ouviu falar em reflexologia podal? Não? Você não sabe o que está perdendo. Tem gente que ronca, dorme. E é porque o que acontece? Através da massagem, o nosso propósito é parar de liberar o hormônio do estresse, normalmente cortisol, e liberar hormônios do bem-estar. Liberar dopamina, ocitocina, para a pessoa ter esses benefícios. Que aí melhora sono, melhora a ansiedade, melhora o estresse, tudo através da massagem. E quando nossos pés estão cansados, assim está a nossa mente e o nosso corpo. A reflexologia podal, como explicou a massoterapeuta Kapila Deva, atua na prevenção e no auxílio ao tratamento de disfunções do corpo através da pressão nas zonas reflexas dos pés. Eles são pontos reflexos, então você trata outras partes do corpo nos pés. Às vezes você tem uma dor nas costas que você não aguenta o toque e você faz a massagem à distância, no caso o reflexo, né? Você massageia nos pontos da coluna, das costas, dos músculos que estão com deficiência, que estão com o problema e relaxa no local para depois você vir tratar diretamente no local. Às vezes uma pessoa que gosta da massagem nos pés, que ela vem como profilaxia para relaxar, a gente apertando às vezes os pontos, ela sente esse ponto dolorido. Então a gente percebe que naquele ponto ali, a gente vê o ponto que é do órgão ou da parte do corpo que tem, que a gente percebe que ela está com deficiência. Mas, infelizmente, a reflexologia podal não é recomendada para todos. Independente de qual seja, ela tem contraindicações. O diabético descompensado, o hipertenso, quem tem trombose, pessoa que tiver câncer, tem alguns fatores. Se tiver gripado, com febre, a gente não pode tocar. Independente se é massagear só o pé, se é massagear o corpo inteiro, tem que ter cuidado. São tantas técnicas, procedimentos e tratamentos que só reforçam que a cada dia as pessoas têm mais consciência da importância do cuidado com a saúde dos pés e como problemas nesta parte do corpo podem afetar a qualidade de vida e a nossa rotina. Então dê aos seus pés o tratamento merecido e sinta a diferença no seu cotidiano. Aqui no Panorama temos feito algumas reflexões importantes sobre o suicídio, um tema tão relevante que precisa cada vez mais da nossa atenção. Hoje o psicólogo Caio César Gomes vai falar sobre o comportamento suicida e suas características. Veja. Nós falamos muito sobre suicídio, mas eu gosto de trazer o termo comportamento suicida, que talvez isso tenha uma forma melhor de acessar essas condições. Quando nós pensamos no suicídio como um ato consumado, muitas vezes nos tornamos incapazes, impossibilitados de fazer alguma coisa para que isso não ocorra. Quando entendemos o comportamento suicida, e aí a gente trazendo alguns autores, algumas revisões de literatura, a gente vê esse conceito de comportamento suicida, nós temos um aspecto mais amplo sobre essas condições. O que a gente chama de comportamento suicida? A gente tem algumas fases, né? Entre elas a ideação suicida,
que seria o pensamento. A gente pode pensar nessa fase como um primeiro momento, né? Que o indivíduo ele começa a pensar sobre, né? Podendo até planejar esse momento. Nós temos as tentativas de suicídio, né? Assim, que diferentemente do que muitas pessoas pensam, a tentativa de suicídio, ela nem sempre é uma situação positiva, né? Às vezes ela pode acontecer por uma omissão, né? Por exemplo, um profissional de segurança pública que vai para um confronto desarmado. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença crônica e ela negligencia o seu tratamento com essa ideia de acabar com a própria vida. Então, a tentativa a gente poderia colocar em um segundo momento, né, após a ideação. Temos ainda o parasuicídio, que é um conceito pouco falado, mas importante. O parasuicídio é uma autolesão que as pessoas acabam provocando sem a intenção de morrer. Mas ela se enquadra num comportamento suicida, pois é um ato voluntário e intencional. E temos o suicídio consumado, né? Então, esse autor, por exemplo, Moreira, ele traz esse conceito que eu gosto muito. E quando a gente começa a pensar um pouco mais no comportamento suicida, nós temos também uma oportunidade maior de pensar nesse processo, de intervir, né? De pensar em prevenções, de qualificar a escuta. Então eu deixo aqui essa ideia, essa reflexão, para que a gente possa mais pensar, né, nesse comportamento como uma forma de manifestação, de processo, e não somente no suicídio como uma causa inevitável, uma causa fatal. Se você quiser rever os temas do nosso quadro sobre saúde mental, basta acessar o Instagram, @PanoramaCaratinga. Incentivar a leitura de maneira diferente, com atividades que estimulam a prática. Isso é um pouco do que é realizado em um projeto de incentivo à leitura em Caratinga. Uma escola estadual adotou a iniciativa através de uma professora de português e tudo tem dado muito certo. Nós acompanhamos de perto o desenvolvimento das atividades do projeto. Confira. Sejam todos bem-vindos ao mundo da literatura. Assim era o destaque da placa logo na entrada do evento. Lendas, cordéis, poemas literários, contos, crônicas e muito mais. Alunos da Escola Estadual José Augusto Ferreira que chegavam já podiam desfrutar de muitos conteúdos interessantes e ter um contato mais próximo com a leitura, que por sinal é fascinante e fantástica. Para mim a leitura é bem importante para o nosso conhecimento, para a escrita, para o vocabulário da gente, e ler. Eu gosto bastante de ler, escrever. Eu já tentei criar uma historinha para meu irmãozinho, já gosto de ler bastante para ele. Leio todo dia para ele e estou tentando ensinar ele a ler para ele ser mais inteligente e aprender a falar direito. Incentivar a leitura de alunos da rede pública. Esse foi o objetivo da professora de português Jânia Correia, que em 2013 criou o projeto Leitura e Leitor, uma relação de prazer. A iniciativa deu certo e ao longo dos anos a educadora vai levando este trabalho pelas escolas que ela leciona. Desta vez, os agraciados foram os alunos do 6º ano da Escola Estadual José Augusto Ferreira. Esse projeto nasceu depois de ver a necessidade de leitura dos alunos. Então, o nome dele veio a partir de um projeto já existente. Já existia um projeto da professora Lucy, Eu Leio e Você. E eu achei o texto muito sugestivo e dentro desse projeto eu criei um subprojeto. O projeto Leitura e Leitor, uma relação de prazer. Por quê? Eu quero mostrar para o meu aluno a importância da leitura, antes de ela ser para ele estudar, de ser para ele ter prazer, ele viajar em mundos que não é possível ele viajar sem a leitura. Um dos convidados a participar do projeto foi o diretor da UNEC TV, Eugênio Maria Gomes, que também é professor e escritor. No anfiteatro da escola, ele teve um bate-papo agradável com os alunos, compartilhou conhecimentos e mostrou o papel fundamental que a leitura teve em sua vida profissional. Acho que é um momento único, né? É ímpar mesmo, dentro desse processo de busca do conhecimento. Esse trabalho que a Escola Estadual José Augusto Ferreira faz, e especialmente através da professora Jane, da direção da escola, desse encontro do escritor com o leitor, dentro do programa, que eles têm o nome no projeto aqui, Leitura e Leitor, uma relação de prazer. A leitura é isso, né? Acima de tudo, é um momento de prazer que o leitor tem ao ter um livro nas mãos.
E eu trouxe essa mensagem para eles sobre a importância da leitura, como a leitura é capaz de mudar a vida das pessoas, mudou a minha vida. A leitura é capaz de abrir portas, abrir janelas, de transformar a história das pessoas. Eu fico muito feliz como escritor de ver essa turminha toda aí lendo e prestigiando a leitura. Eu trouxe livro para eles hoje, foi um momento de muita alegria, emocionante para mim. Várias obras literárias de Eugênio Maria Gomes foram distribuídas aos alunos e também expostas no projeto para um incentivo à leitura. O bate-papo com o professor motivou tanto os alunos que teve direito a pedido de autógrafos nos livros, para se ter uma lembrança desse momento tão especial. E incentivou o aluno Gabriel, do início da reportagem, em criar uma obra de sua autoria. Tenho bastante vontade de escrever um livro para ensinar a ler, publicar para todos ler e incentivar todos a ler. É emocionante, muito bacana. Eu fiquei de voltar na escola para poder fazer uma tarde de autógrafo com eles. O Brasil perdeu entre 2015 e 2020 mais de 4,6 milhões de leitores, segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. O brasileiro lê em média 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e 2,5 inteiros. Mas durante a pandemia a página mudou para melhor. Entre os dias 6 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022, foram vendidos 5,4 milhões de livros, quase 5% a mais do que no mesmo período de 2020, segundo o levantamento do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Projetos escolares como este que mostramos buscam melhorar estes números ainda mais. A partir da abertura do projeto, os alunos mudam totalmente a postura deles, mesmo com toda a agitação do dia a dia. Eu faço leitura simples, assim como dar sequência na leitura do colega, leitura em equipe. Eu trabalho a leitura com várias estratégias diferenciadas para obter esse resultado. A minha preocupação é essa, inclusive eu falo, toda vez que vem, eu falo da importância da leitura, a importância que isso tem na minha vida, que hoje eu sou professora e eu tenho oportunidades que eu não teria se eu não tivesse inserida no mundo da leitura. Que este projeto possa servir de incentivo para outras escolas. A leitura tem um papel fundamental na vida educacional, principalmente de crianças e adolescentes. E assim nós vamos caminhando para o encerramento de mais um Panorama. Agradecemos a você que sempre tem nos acompanhado. Siga conectado com as notícias ao longo da semana nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, mas a gente se vê na próxima edição. Até lá!